Continuando, galera, a questão 5. Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como a de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males, pois sendo ele fonte suprema da bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Santo Agostinho. Antes de ler as alternativas, tentar fazer uma interpretação rápida desse texto. Santo Agostinho dizia que Deus é bom e que Deus só criou o que é bom. Deus não criou o mal e Deus, inclusive, não permite que o mal exista. O mal, para Santo Agostinho, é o afastamento de Deus. Nós, seres humanos, criamos o mal quando a gente se afasta da vontade de Deus, quando a gente não faz aquilo que agrada a Deus. Então, nós somos responsáveis pelo mal, não Deus, certo? Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal, porque, letra A, o surgimento do mal é anterior à existência de Deus. Não, gente. Deus é o criador de tudo. Deus é o primeiro ser a existir. Depois da existência de Deus, através do pecado original de Adão e Eva, é que o mal passa a existir. Letra B. O mal, enquanto princípio ontológico, ou seja, que faz parte da natureza do ser, independe de Deus. Santo Agostinho não acreditava que o mal faz parte do ser humano. Mas o ser humano se torna mal a partir do momento que ele dá espaço ao seu corpo, aos desejos do seu corpo. Então, a letra B é falsa. C. Deus apenas transforma a matéria, que é por natureza má. Mais uma vez, a natureza não é má. O ser humano passou a ingressar no mal a partir do pecado original. Nossa natureza é boa, de acordo com Santo Agostinho. D. Por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal verdadeiríssimo. A resposta está no texto. Como eu disse para vocês, o mal é o afastamento de Deus. Então, questão 5, a correta é a letra D. E a E, que a gente já sabe que é falsa, Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. A letra E passa a impressão de que Deus está lá em cima, né? Apenas conciliando o conflito entre o bem e o mal. Não, Deus está do lado do bem, inclusive tentando a todo momento atrair o ser humano para o bem, certo? Então, questão 5, letra D. 6. O pensamento católico marcou as formas de ser e de pensar na Europa durante a Idade Média. Sobre a produção cultural ligada ao catolicismo no medievo, marque a alternativa correta. Letra A. Apesar de, inicialmente, terem sido associadas à heresia, as ideias de John Hus influenciaram o catolicismo romano a partir do século XIII. Não. Bora falar aqui um pouquinho de história agora. John Hus, gente, foi um reformador da Idade Média que foi considerado um herege e foi condenado pela Igreja Católica. As ideias dele influenciaram o movimento protestante lá na Idade Moderna. A letra A está dizendo que as ideias dele influenciaram o catolicismo romano a partir do século XIII. Não, durante a Idade Média, ele foi um herege e as ideias dele foram combatidas, certo? B. O pensamento de São Tomás de Aquino contestava a filosofia de Aristóteles, expondo o paganismo presente na obra do pensador clássico. Gente, São Tomás de Aquino era bastante influenciado pela obra de Aristóteles. São Tomás de Aquino tentou cristianizar, adaptar ao cristianismo as ideias de Aristóteles. Então, letra B, falsa. Letra C. Os mosteiros beneditinos serviram como polos de vulgarização do saber teológico. O que é vulgarizar? É tornar desprezível. Pelo contrário, gente, todo o saber teológico, todo o saber que foi desenvolvido na Idade Média era de controle da igreja. O saber que era considerado oficial, né? E esses saberes estavam presentes principalmente nos mosteiros.
Inclusive, vocês sabem que a maior parte das obras da filosofia clássica que foram traduzidas durante o período medieval foram traduzidas pelos monges copistas. Então, dizer que esses mosteiros serviram como polo de vulgarização do poder do saber teológico, tá falso. Lembrando que quem tinha esse saber era a Igreja Católica, né? D. As primeiras traduções da Bíblia do latim para outras línguas, realizadas com apoio da Igreja Católica, datam da Alta Idade Média. Bora falar mais um pouquinho de história. A primeira tradução da Bíblia aconteceu na Idade Moderna, a partir da Reforma Protestante, quando Lutero traduziu o Novo Testamento do latim para o alemão. A Igreja Católica não era a favor dessas traduções. Então a letra D está falsa, por afirmar que essa tradução aconteceu na Idade Média com apoio da Igreja Católica. E letra E, em sua obra, Santo Agostinho estabelece um diálogo com o pensamento de Platão, verdadeiríssimo. Ó, gente, Santo Agostinho, principal expoente da patrística, era influenciado por Platão. São Tomás de Aquino, principal expoente da escolástica, era influenciado por Aristóteles, certo? Questão 7. Na sua obra Suma Teológica, Tomás de Aquino tenta conciliar os valores da fé com os valores da razão, levando em conta a filosofia de Aristóteles. Nesse sistema, a prudência aparece como uma das virtudes indissociáveis para o bom agir do ser humano. Sobre essa virtude, é correto afirmar que: proposição 1. A prudência se apresenta ao lado da razão como caminho para a felicidade, já que possibilita ao homem agir corretamente. Verdadeiro. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós adquirimos a prudência, que é uma virtude para o ser humano, que é saber agir corretamente. Então, a proposição 1, verdadeira. Proposição 2. A prudência é o uso reto da razão aplicado ao agir humano. Você é iluminado por Deus, você tem o uso correto da razão e acaba agindo de forma correta, porque você tem prudência. 3. A boa ação guiada pela prudência parte de uma análise correta da realidade, uso da razão, e é essa análise que possibilita tomar a decisão correta numa dada situação específica. Verdadeiro. Você é iluminado por Deus, você tem prudência, você age corretamente. 4. A prudência não é mais do que uma virtude que ajuda a decidir o que fazer no futuro e de bem avaliar o que já foi feito. Sendo assim, ela não teria nenhuma aplicabilidade no presente. Falso. Proposição 4, falso. Se eu tenho prudência, eu sei agir no momento presente, certo? Eu avalio o passado e tenho uma atitude correta no presente. Então, questão 7, a proposição verdadeira é a letra B. Apenas as assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. Questão 8. Leia a passagem de texto a seguir. Na lei temporal dos homens, nada existe de justo e legítimo que não tenha sido tirado da lei eterna. Assim, no mencionado exemplo do povo, que, às vezes, tem justamente o direito de eleger seus magistrados e, às vezes, não menos justamente, não goza mais desse direito. A justiça dessas diversidades temporais procede da lei eterna, conforme a qual é sempre justo que um povo sensato eleja seus governantes e que um povo irresponsável não possa fazer. Esse é um texto de Santo Agostinho. Ao debater a origem do mal, Santo Agostinho trata ao mesmo tempo da diferença entre lei temporal, que é a lei política, a lei dos seres humanos, e lei eterna, que é a lei de Deus. De acordo com a passagem do texto citada acima e com seus conhecimentos, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A. A lei temporal, embora útil à vida social, não impede que indivíduos e povos irresponsáveis prefiram seus interesses pessoais ao bem público, sendo então necessária a lei eterna, da qual procedem as leis temporais. O que é que a alternativa A está dizendo? Que a lei de Deus, que é a lei eterna, vem da lei temporal, que é a lei dos homens, a lei política. Falso. B. A lei temporal diz respeito à utilidade pública, não devendo ser influenciada
pela lei eterna, que diz respeito à salvação da alma. Falso também, porque a lei política, a lei dos seres humanos deve sim ser influenciada por Deus, pelos preceitos religiosos. Então a B, falsa. C. As leis humanas deixam impunes muitas ações que só poderão ser punidas quando as leis temporais forem substituídas pelas leis eternas nos processos de julgamento. A lei temporal, por melhor que ela seja, ela é falha, porque ela é proveniente do ser humano. A lei que de fato é justa é a lei eterna. Por isso, Santo Agostinho defendia que essas leis eternas deveriam substituir as leis temporais. Então, a letra C é a verdadeira. Questão 8, letra C. Bora ver porque a D é falsa. A lei eterna diz respeito tão somente àqueles que merecem a vida feliz após a morte. Sim. A ideia de bem e de mal, a ideia de céu e inferno, quem traz para o cristianismo é Santo Agostinho. Então, se você não merece a vida eterna, se você não merece o céu, você não vai ter os benefícios dessa lei eterna. A lei eterna é o fundamento da retidão, de maneira que ela diz respeito apenas à vida espiritual individual, não podendo determinar a vida pública. A lei eterna, gente, é superior. Ela pode determinar tudo. Ela está acima de tudo porque ela é proveniente de Deus. Então, letra E, falsa. Questão 8, a correta é a letra C.